Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo da Autoescola Futura e nós estamos iniciando aqui o nosso primeiro FuturaCast, né? Hoje estamos entrevistando uma pessoa muito especial, que é uma ex-aluna nossa, tirou habilitação com a gente já em 2020, né? Primeira habilitação A e B, inclusive passou de primeira nos dois exames e logo depois, né, 4 anos depois, ela veio, ano passado, 2024, tirou categoria D, passou de primeira também, e ela falou que futuramente ela quer tirar a categoria E com a gente. Né? Não, essa aqui é a Joelma Mendes. Conta pra gente um pouco, Joelma. Como que você conheceu a Futura, né? Na primeira vez ali em 2020, você já conhecia a autoescola, foi indicação? Então, sempre que eu cheguei, assim que eu cheguei aqui, eu morava em Oiapoque, aí eu vim morar aqui, e aí, quando eu via, tipo, eu achava muito bonita as mulheres dirigindo e eu tinha muita vontade. E aí eu falei assim, um dia eu quero dirigir. Aí o meu marido falou assim, você quer dirigir? Eu falei, quero. Ele, então tá, eu vou te dar sua carta de presente. Eu falei, então tá, pode escolher a autoescola que você quer ir. Aí ele queria que eu fosse em uma autoescola que ele fez. Aí eu falei, não, deixa que eu escolho. E, e aí eu vi uma promoção lá, na verdade, eu vi uma promoção que você ganhava o capacete. E aí eu falei, não, eu queria dessa que eu vou ganhar o capacete. E aí eu fui com a Kátia e fechei, né, carro e moto. E eu sempre falei para ela que eu ia passar de primeira em carro e moto, porque além de eu estar ganhando, né, a habilitação de presente, o mínimo que eu poderia dar era passar de primeira no carro e na moto. E eu passei, graças a Deus. E ainda ganhou o capacete. E ainda ganhei o capacete, tá? Então, pra vocês verem, né? O capacete fez toda a diferença ali. Foi o que atraiu ela inicialmente para a autoescola. E logo depois, né, ela chegou na etapa das aulas práticas. Ela fez aula com o instrutor Reginaldo, que ele está com a gente até hoje. Hoje ele está no setor de aula particular, né? Mas na época ele era instrutor de primeira habilitação. E, inclusive, alguns anos depois, a filha dela tirou carta aqui com a gente também, e ela indicou o Reginaldo, né? Então conta pra gente também como foi ali o seu processo de aprendizado durante as aulas. Então, quando eu iniciei as aulas com o Reginaldo, aí todas as pessoas que falavam, você vai tirar carta? Assim, não, fala que você dirige, não é para contar, porque... E eu ficava, mas por que que não pode falar? Não, porque é mais difícil, então, enfim. Aí eu cheguei lá e eu fui mentir pro Reginaldo, falei para ele que eu não sabia dirigir. Eu falei assim, eu não sei dirigir. Aí ele disse assim: Você não sabe dirigir? Eu falei: Não, não sei dirigir nada. Aí ele falou: Tá certo, então. E aí ele pediu para eu colocar o retrovisor do lado direito, que é do lado passageiro, todo pro chão. Aí eu coloquei o retrovisor todo pro chão. Aí ele falou assim: Olha, é assim, assim, assim que faz. E aí quando eu fui sair, aí eu olhei pro lado e eu falei assim: Tem como ajeitar aquele retrovisor ali? Aí ele: Cara, por que que você tá mentindo? Você sabe dirigir sim. Eu falei: por quê? E ele falou assim, porque quem não sabe dirigir, a única coisa que ela não vai se importar, a última coisa que ela vai se importar é com o retrovisor lá pra baixo, entendeu? Ela vai saber como é que eu faço aqui pra sair, como é que eu acelero. Aí eu, tá, tudo bem, eu sei dirigir, mas eu não sei tão bem. Aí ele falou assim, me fala qual é a tua dificuldade. Eu falei assim, eu tenho dificuldade de estacionar, eu tenho medo e tal. Aí ele falou assim, pois pronto, eu vou em cima disso. E pense num instrutor maravilhoso. Por isso que eu pedi, eu falei, Kátia, por favor, deixa que ele seja o professor da minha filha. E ela, olha, a gente vai ver. E graças a Deus conseguiu. E a minha filha também passou de primeira. É isso aí. Pessoal, só uma observação aqui, ela é do Maranhão, tá? A gente sabe que o pessoal do Maranhão é mais pra frente, né? Então ela já chegou aqui tendo uma boa noção aí de direção, só que a gente tá aqui pra ajudar a todos, né? Tanto a pessoa que nunca pegou no veículo na vida, tanto aquele que já tem uma certa prática, ou aquele que já, muitas das vezes, já tem uma prática maior, mas ainda tem algum vício, né? Acontece muito caso de reabilitação, né? A pessoa dirige já há um certo tempo, acaba por algum motivo tendo que se reabilitar e tem muitos vícios errados, né? Então a gente corrige isso também, né? Então o nosso treinamento, tanto para habilitado quanto para primeira habilitação, ele acaba sendo bem completo. Agora o ponto interessante, que eu fiquei sabendo agora, inclusive disso. Ela, 4 anos após ela ter tirado a habilitação, ela foi tirar a categoria D, que é a categoria de ônibus, para quem não sabe, né? E eu fiquei sabendo que ela trouxe R$ 900 em moeda de R$ 1, né? Fez a consultora Kátia ali, perdeu um pouco de tempo contando as moedas, mas quem quer dar um jeito, né? Ela guardou moeda por 4 anos e falou, eu vou tirar a categoria D. Tirou também, passou de primeira,
E o que que te motivou a isso? Então, eu falei assim pro meu marido, eu falei, você vai me ajudar eu tirar a D? E ele, por que que você quer tirar a D? Eu falei, porque eu quero, porque às vezes eu quero dirigir o caminhão dele e eu quero chegar na E. Aí ele falou assim, não vou ajudar nada. Eu falei, tá bom. E eu sabia que eu tinha R$ 900 de moeda lá que eu tava guardando de R$ 1. E aí cheguei aqui, e eu falei, Kátia, eu vou tirar minha D. E eu sempre falava, e ela disse, quando? E eu falei, breve. Só que toda vez eu vinha e toda vez eu voltava e não fazia. Quando foi uma vez, eu fui para o Maranhão em julho do ano passado, e lá no Maranhão eu falei assim, papai, quando eu voltar aqui, eu vou estar com a minha categoria D. Papai, minha filha, que história é essa? Eu falei, tô lhe falando, você vai ver. Quando eu cheguei aqui, eu falei, Kátia, eu vou. Como é que faz? Eu quero começar hoje. Ela, como assim? Eu falei, agora, eu quero começar agora, vamos. E ela, você vai começar agora? Eu falei, sim. Aí eu falei, pode ver aí quanto é que fica e tal. Aí ela já foi lá, tudo bem. Aí falou, ó, Jô, fica tanto. E eu, marco os exames, o que que eu tenho que fazer? Toxicológico, psicotécnico e exame médico. Eu falei, certo. Pode marcar logo para essa semana. E ela, como assim, Jô? Tem que ver se tem vaga. Eu falei, olha, vai lá, fala logo. Aí ela. E ela foi e ela disse assim: Ó, Jô, tá marcado pra tal dia. Aí tá. Aí eu fui, trouxe as moedas tudinho de R$ 1. Aí eu paguei, tipo assim, eu falei, eu vou logo pagar, tipo, os exames, tudo. Aí o que sobrar depois, porque eu já tinha dado a entrada da habilitação, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer os exames. E todas as pessoas me fizeram muito medo do toxicológico. Disseram que ia raspar minha cabeça, que ia arrancar um tufo bem grande do meio da minha cabeça. E eu falei, pronto, vou ficar horrível. Aí, quando eu cheguei lá, foi super tranquilo. Eles tiraram aqui de trás, que não dava nem pra ver, e fez o exame. E quando eu fui fazer, aí eu cheguei lá, eu falei, moça, moeda é dinheiro, né? Ela falou, sim, claro. Eu falei, porque eu vou pagar tudo de moeda. Aí eu paguei os 3 exames, tudo de moeda. Inclusive, a moça que fez o psicotécnico, ela falou assim, nossa, a gente nunca mais tinha visto tanta moeda de R$ 1, assim. Enfim, eu paguei tudinho direitinho e eu falei, quando eu cheguei lá para começar as aulas, eu falei assim, eu vou passar de primeira. Gente, às vezes a gente nem a gente consegue acreditar no nosso potencial, mas a própria Bíblia fala que a palavra tem poder. E eu sempre falei assim, eu vou passar. Dentro de mim, eu não acreditava, tipo assim, será que eu vou passar? Mas eu nunca verbalizei isso. Eu nunca verbalizei isso. E eu falei assim, eu vou passar em nome de Jesus. Assim como eu passei no carro, eu passei na moto e eu passei no ônibus. É isso aí. Importante, né? É, reconhecer, né? Ter essa visão que você tem. Que, tipo assim, o importante, o principal é a gente acreditar em nós mesmos. Exatamente. Porque esse é o princípio de tudo. Tem muita gente que fala, mas uma amiga minha fez e reprovou, um amigo meu fez e reprovou. A gente fala, não Exatamente. se baseia pelos outros, né? Vai por você, se dedica, a autoescola É. vai se dedicar também ali no aprendizado. E no seu caso, categoria D, no final das contas, todo mundo ficou feliz, né? A autoescola ficou feliz porque você retornou para fazer a categoria D. Você ficou feliz porque conseguiu dar início na sua habilitação. E os comerciantes da Marechal também, porque com certeza a gente teve que levar as moedas para trocar depois lá, né? Com Então, certeza. é isso. E tem um ponto muito importante que eu gostaria de falar aqui. As pessoas falam, quando eu indico, aí as pessoas, será que eu vou passar? Eu falei, gente, eu passei. Eu passei, então se eu passei, pode ter certeza que qualquer pessoa passa. Quando eu fui fazer a prova de moto, tava um tempo chuvoso e, tipo, era na pandemia, a gente estava de máscara, não podia tirar máscara, mesmo colocando o capacete, não poderia tirar máscara. E eu coloquei a máscara, coloquei o óculos e baixei a viseira e tranquei o capacete. Aí o rapaz falou: "Tá pronta?" Eu falei: "Sim, tô pronta". E ele foi e falou: "Pode iniciar". E, tipo, agora eu fiquei sabendo que tá bem mais fácil lá. Mas, gente, quando eu tirei, não era fácil. O instrutor ficava do meu lado, ali, me acompanhando, olhando, tipo. E quando eu subi na prancha, o meu professor, na época, ele me deu uma dica muito importante, que eu vou até dar essa dica aqui para vocês. Ele fala que quando você sobe em cima da prancha, você não olha para baixo, você olha para frente. Aí eu olhei para frente e foi isso que aconteceu. Passei. E quando eu iniciei a prancha, começou embaçar todo o meu óculos. Ficou muito embaçado. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir enxergar.
E o que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou ficar sem respirar, porque aí vai desembaçar o meu óculos e eu vou conseguir. E eu fiquei, gente, um pouquinho assim sem respirar, até quando desembaçou o óculos, e eu passei na prancha e graças a Deus terminei de fazer. Coloquei o pé no chão bonitinho, como eles falaram, e o cara falou: "Terminou?" Eu falei: "Sim". Ele: "Tá aprovado". Eu: "Sério? Tô aprovado". Ele: "De primeira". Eu: "Ai, obrigada". E É assim isso também aí. foi no carro e assim também foi no ônibus. Nunca a gente Graças a deve Deus. focar nos obstáculos, né? Como uma É, dificuldade, né? Pelo contrário, já tá ali, tem que saber como que a gente vai fazer para sobressair aquilo, né? Então, eu no lembro, caso, a sua decisão ali foi ficar sem respirar por um momento, né? E deu exatamente, certo. deu certo. Eu lembro que o Reginaldo falou assim, eu falei, eu tô com muito medo, e ele, vai com medo de tudo. É, Aí eu falei, eu tô nervosa, e ele fala, você vai fazer o quê? Tem que fazer a prova. Então, hoje eu falo para as pessoas, inclusive esses dias eu falei para minha cunhada, eu falei assim, tá com medo de dirigir ela? Eu tô. Eu falei, vai com medo e tudo, entendeu? Então, hoje eu são falo isso coisas para as que pessoas. leva para a vida, né? Não só Exatamente. na autoescola, mas leva para a É vida, isso para aí. as pessoas, né? As indicações, né? E é isso. Hoje a gente está dando ênfase aqui na Joelma, né? Só que a filha dela também tirou habilitação aqui. Hoje ela não pôde comparecer. Porém, eu fiquei sabendo que ela também já está dirigindo. E assim, o que que eu vou falar aqui? A gente focou muito, que a Joelma passou de primeira nos 3 exames dela. No caso, a prova prática de moto, de carro e de ônibus, tá? A filha dela passou de primeira na prova prática de carro, porém ela reprovou a primeira vez na de moto. Onde que eu quero chegar com isso? A gente não deve ver isso como um ponto negativo, por quê? Ninguém é perfeito, entendeu? Então, assim, a gente não deve desistir. Ah, aconteceu da pessoa reprovar uma vez lá na prova. É Não isso. desista, na próxima vai dar certo, entendeu? A maioria das vezes, quando acontece uma reprova, é uma questão de nervosismo, ansiedade, é um mix de emoções ali, muitas das vezes, que foge do controle ali da pessoa. Só que a pessoa chega na hora e vê que não é tudo isso. Entendeu? Como você mesmo falou, hoje lá tá bem mais fácil, né? Conforme vai passando o tempo, vai passando os anos, o Detran ele vai se adaptando também, né? A gente vai dando sugestões e hoje a prova, tanto de carro quanto de moto, de ônibus, inclusive, se encontra bem mais fácil ali. E justamente a autoescola está aqui durante todo esse processo para orientar vocês, né? Não só a passar na prova, mas a dirigir no dia a dia. É como aconteceu com a filha dela, né? Conta pra gente aquela história do hospital, que você estava me contando aqui, da sua filha. Ah, então. Ela dirige moto, ela vai que vai, me leva para todos os lugares de moto. Só que de carro, ela ficava um pouquinho com medo. E aí tive um problema no meu braço, e justamente o braço direito eu não conseguia puxar e nem baixar o freio de mão. Que até que dirigir eu estava conseguindo passar a marcha também. Mas aí eu falei assim, você vai me levar para o hospital? Aí ela, mamãe, eu falei, você vai me levar sim. Você não sabe, você não tirou a habilitação, você não passou? Passei, você vai levar. Aí ela, a senhora promete que a senhora não vai brigar comigo? Eu falei, prometo. E aí ela saiu e quando ela, tipo, eu falei, Kelly, a marcha tem que mudar, minha filha, pra segunda. Ela, calma, mamãe. Eu falei, o carro tá pedindo marcha, Kelly, vai. Aí ela, tá vendo como a senhora falou? Eu falei, se tu não passa a marcha, eu tenho que falar. E enfim, Exatamente. ela, mesmo com medo, ela foi e deu conta de me levar direitinho Sim. pro hospital e a gente voltou. É aquilo, e nada como ter um apoio, né? Ainda mais da mãe, nesses casos, né? E a Exatamente. prática leva à perfeição. Então ela chegou lá, ela não mudou a marcha no tempo que devia, mas conforme ela for praticando, dirigindo mais, com certeza ela vai se adaptar. Uma observação importante é que a sua filha, ela passou de primeira no exame de carro. Uhum. E a primeira vez no de moto ela reprovou. Só E- que pra você ver, só finalizando, hoje ela pilota a moto, Isso, né? E isso, o carro ela tem medo. Então pra ver isso. que o exame em si não é o que vai definir, É isso né? aí. Tem um ponto muito importante. Quando ela reprovou na moto, aí todo mundo. Ah, sabe o que é, Joelma? Isso é um aviso de Deus. É É, para ela não fazer. Vai que ela. Eu falei, gente, eu não quero saber. Eu falei assim para ela, filha, eu percebi que não deu certo da primeira vez, porque a gente falou para as pessoas. Inclusive, eu até perdi uma cliente por causa disso, que eu desmarquei por causa que eu fui acompanhar ela no exame dela. certo. E aí ela de segunda também, ela reprovou. De primeira e de Hum, segunda. Aí eu vim aqui, eu falei pra Kátia, eu falei, Kátia, minha filha reprovou. Ela, Jô, ela vai passar. Tenha fé que ela vai passar. E eu falei, em nome de Jesus, eu creio. Aí eu falei, filha, a gente não vai falar pra ninguém quando a gente falar, já que você passou. Porque você vai passar em nome de Jesus. O Luciano falou assim, Jô, será que você não tá, tipo, muito pressionando ela? Eu falei, não, Luciano, fica tranquilo, que eu sei como que minha filha funciona.
Aí a gente foi, eu falei, filha, você vai passar em nome de Jesus. Aí ela foi e fez, e passou de primeira, de terceira, na verdade, né? De primeira não, de segunda e de terceira ela passou. Então, gente, um recadinho que eu tenho para dar para vocês. Ah, não foi de primeira, tudo bem, vai, tenta mais uma vez. O importante é você tentar, entendeu? Porque a gente já tem o não. A gente tem que É, correr atrás do sim, entendeu? Do positivo. exatamente. É isso aí. É isso. Para quem não sabe, o Luciano que ela citou aqui é o gerente aqui da autoescola, ele sempre acompanha os exames, né, para dar uma orientação, né, um direcionamento ali e tudo mais. E eu tive a chance de estar também, né, no dia lá do exame da filha dela, na hora que ela foi aprovada, a gente gravou um vídeo, tá até no nosso Instagram. Foi um momento emocionante ali, ela se emocionou, chorou, falou ali o depoimento dela, né? E é gratificante para a gente ver que o nosso trabalho tem dado resultado, né? E é muito bom ter esse feedback dos alunos para saber que a gente está no caminho certo, sempre também escutando as sugestões aí, né, de melhorias e tudo mais. E é isso então, Joelma, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, viu? Conta com a gente. Futuramente, comprando a carreta. Ela falou que vai vir tirar a categoria E. Em E é nome de isso aí, né? Jesus. Eu quero fazer aqui novamente. Tá certo, vai fazer. Em nome Eu de posso Jesus. só dar um pontinho lá na Fica à aula de vontade. ônibus. Quando eu estava fazendo as aulas de ônibus, o Gil, ele falou assim para mim, Jô, no último dia de, de aula, ele falou assim, Jô, você tá muito bem, mas eu vou te dar uma dica aqui. Eu sei que isso não vai acontecer, mas se por acaso acontecer, você tem uma manobra, você faz a manobra, né, para fazer a Deixa baliza. uma correção, né, caso precise. Aí, se você precisar, você viu que não ficou boa a baliza, você usa isso aqui e corrige dentro da baliza. Uhum. E aí, eu achei que não ia precisar, porque eu estava indo bem nas aulas. Quando chegou lá, sabe o que aconteceu? Eu errei dentro da baliza. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, agora pronto. Aí eu lembrei do que ele tinha me falado. E eu corrigi dentro da baliza. E quando eu desci, a moça falou que eu tinha sido aprovada e eu fiquei muito, muito, muito É feliz. isso aí, não pode desistir, né? Eu já presenciei muitas vezes, principalmente no exame de moto. A pessoa entra na rampa meio torto, meio errado, Uhum, e fala, entrei errado, já era, já era. reprovei, e deixa sair, Deixa. né? Assim como tem muitas pessoas que entram e entra errado e falam, não, eu tô aqui, eu vou tentar, vou dar meu melhor, a pessoa corrige a moto, vai até o fim. Então o segredo é não desistir também, né? Tentar ir até o final, dar seu melhor ali. E é isso, então, pessoal, vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem, né, dar mais uma analisada, mais uma olhada no nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é autoescola.futura. A gente tem um canal no YouTube que vai começar em breve também, né? Já vamos colocar vídeos lá. Tem o Futura para habilitadas também, que é um setor exclusivo que a gente tem. Nossa página do Google, né? E é isso aí, estamos à disposição de vocês. Se você ficou interessado, quiser solicitar um orçamento, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. E é isso aí, vem para Futura. Gente, eu quero indicar a Futura para quem está querendo tirar a habilitação, para quem já é habilitado e não tem coragem de sair na rua para dirigir. Eu quero falar para vocês que aqui vocês têm uma família de verdade, porque aqui todo mundo se apoia. E o que me chamou muito a atenção aqui nessa autoescola é porque aqui é Deus em primeiro lugar em tudo. Quando eu entrei na sala em 2020 para fazer a minha primeira habilitação, eu vi Bíblias dentro lá da sala e eu cheguei a perguntar: não, aqui a gente ora todo dia de manhã e isso é muito importante. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas acontecem suavemente. E é isso aí. E eu quero convidar vocês também, vem para a Futura, porque aqui vocês encontram a segunda família de vocês. É isso aí.